Relações métricas no triângulo retângulo. Tendo como base o triângulo retângulo da foto, a gente vai falar das relações métricas que existem nela. Nesse triângulo ABC, o BC vale A, o lado de B a C vale A, o lado de A a C vale B, e o de A a B vale C. E o de A a H, ali ó, é a altura. E o de B a H é uma projeção, e o de CH, que vale N, é outra projeção. Agora as relações. O quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa, pela projeção desse cateto na hipotenusa. Então ficaria, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o famoso Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual aos produtos das projeções dos catetos na hipotenusa. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. 2 vezes a projeção. O produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Aí ficaria hipotenusa vezes a altura é igual a cateto vezes cateto. Agora vamos resolver esses dois exercícios. Calcular a medida de uma das diagonais de um quadrado de lado L. Vou fazer um quadrado aqui. E traçar uma diagonal no quadrado. Então, lado, lado e lado. Aqui é o diagonal. Tô calculando essa diagonal. Aqui virou dois triângulos retângulos, né? Então, dá pra fazer Pitágoras. Diagonal ao quadrado é igual ao lado ao quadrado mais lado ao quadrado. E raiz. Então ficaria diâmetro é igual a lado vezes raiz de 2. Aqui, para calcular a altura de um triângulo equilátero de lado L. Um triângulo de lados iguais. Traçar aqui a altura dele. Essa é a altura. E tem os lados L, né? L e aqui L. Aqui é isso aqui eu vou dividir em 2 para fazer Pitágoras. Então aqui ficaria L sobre 2. Então fazendo isso dá para aplicar o Pitágoras. Aqui é a hipotenusa, ficaria lado ao quadrado é igual lado sobre 2 ao quadrado mais altura ao quadrado. Então, a gente tem que isolar a altura, ficaria a altura igual a 23 sobre 2. Essa é a forma da altura demonstrada. 20 lugares geométricos. Distância entre duas figuras. Dadas duas figuras, F1 e F2, a distância D entre elas é a medida do menor segmento de reta que se pode obter, tomando um ponto em cada figura. Então, a menor distância entre F1 e F2 é o D. Aí tem vários exemplos que a gente pode se aplicar em ponto e reta, retas paralelas, retas concorrentes, pontos de circunferência e retas de circunferência. Circunferência. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano, cujas distâncias de um ponto fixo O deste plano são uma constante R dada. O ponto O é o centro da circunferência e a constante R é a medida do raio. Então, o O é o centro da circunferência e R é o raio, que é a metade do diâmetro da circunferência. Retas paralelas. Retas paralelas são duas retas que têm uma certa distância entre si e que nunca vão se encontrar, elas estão paralelas entre si. A mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo seu ponto médio. E o par de retas perpendiculares.
é o lugar geométrico dos pontos de um plano, que equidistam de duas retas concorrentes desse plano. É um par de retas perpendiculares entre si e que contém as bissetrizes dos ângulos formados pelas concorrentes. Pontos notáveis do triângulo. Eu errei esse slide. Era para ser em centro. Vou falar sobre em centro. Em centro é o ponto de intersecção das bissetrizes internas do triângulo. O encentro equidista dois lados do triângulo e é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Circuncentro. Circuncentro é o ponto de intersecção das mediatrizes dos lados do triângulo. O circuncentro equidista dois vértices do triângulo e é o centro da circunferência circunscrita, que contém os vértices ao triângulo. É importante saber que o circuncentro do triângulo acutângulo é sempre um ponto da região interior do triângulo. O circuncentro do triângulo obtusângulo é sempre um ponto da região exterior do triângulo. E o circuncentro do triângulo retângulo é o ponto médio da hipotenusa. Baricentro. Baricentro é o ponto de intersecção das medianas de um triângulo. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Ortocentro. Ortocentro é o ponto de intersecção das retas suportes das alturas do triângulo. É importante saber que o ortocentro do triângulo acutângulo é sempre o ponto da região interior do triângulo. O ortocentro do triângulo obtusângulo é sempre um ponto da região exterior do triângulo. E o ortocentro do triângulo retângulo é o vértice do ângulo reto. Na figura abaixo, o ponto I é o centro da circunferência inscrita no triângulo ABC. Essa é a resposta D. I é o ponto de intersecção das bissetrizes dos ângulos internos do triângulo ABC. É a resposta D, porque o I é o isocentro do triângulo ABC. Então, por consequência, é o ponto de intersecção das bissetrizes do ângulo interno do mesmo. Então, é a resposta D. Na 3, na figura abaixo, o ponto C é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo DEF. Essa é a resposta aí. C é o ponto de intersecção das mediatrizes dos lados do triângulo DEF. Porque o C é o circuncentro do triângulo DEF. Então, trata-se da intersecção das mediatrizes dos lados do triângulo DEF. Então, a resposta E. 4. O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo, a reta do lado oposto é denominada altura. O ponto de intersecção das três retas suportes das alturas do triângulo é chamado de... essa denominação é chamada de ortocentro.